Dentro da disciplina de capelania, quantos níveis existem? Por que existem tantos níveis? E quais são as suas definições e atribuições? A criteriosa preparação de assistência religiosa em ambientes de caráter de atenção e fora da considerada normalidade social chama-se capelania e é indispensável para que uma igreja que deseja obedecer legitimamente ao ID ordenado por Cristo no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. A capelania hoje está dividida em diferentes níveis, devido à diferença de ambiente, de convivência e de legislação. Deve-se considerar que cada uma das 14 modalidades de capelania até agora promulgadas estabelece a competência específica para cada uma das situações a ser tratada, ou seja, cada ambiente, cada situação exige um conhecimento específico, exige o domínio da legislação específica para que haja não somente efetividade no trabalho, mas competência legitimando esta efetividade. Capelania nível 1. Destina-se à assistência religiosa hospitalar, com ênfase em atividade dentro de hospitais públicos e privados. Capelania nível 2. Destina-se à assistência religiosa prisional, com ênfase na situação dentro de presídios. Capelania nível 3. Destina-se à assistência religiosa em instituições de reabilitação de dependentes químicos, comunidades terapêuticas, popularmente chamadas de casas de recuperação. Capelania nível 4. Destina-se à assistência religiosa em instituições de ensino, seja pública ou privada, e é chamada comumente de capelania escolar. Capelania nível 5. Destina-se à assistência religiosa em instituições de caráter empresarial, compatíveis ao senso capitalista de visão de lucro. É comumente chamada de capelania empresarial. Capelania nível 6. Destina-se à assistência religiosa em instituições de nível superior, sendo esta pública ou privada, tida como capelania universitária. Capelania nível 7. Destina-se à assistência religiosa em comunidades, países, cidades, regiões ou localidades, enfim, que possuem um regime e ou uma cultura que vivam ou apregoem o ateísmo como posição coletiva de entendimento espiritual. Capelania nível 8. Destina-se à assistência religiosa em instituições de internação e amparo a idosos, casas de repouso. Capelania nível 9. Destina-se à assistência religiosa em instituições de internação com alto nível de contágio viral e ou bacteriológico e zonas de quarentena. Capelania nível 10. Destina-se à assistência religiosa em campo aberto, em ambientes de distinção socioantropológico e de exotismo cultural, como tribos indígenas, por exemplo, evitando o que a lei define como massacre cultural. Capelania nível 11. Destina-se à assistência religiosa em campo aberto, em situações de epidemia e pandemia, tratando com controle e contenção de pessoas em áreas de restrição. A argumentação também válida para negociação e gestão de situações de tensão e crise, fator intrínseco. Capelania nível 12. Destina-se à assistência religiosa em campo aberto em situações de catástrofe, ou seja, de natureza natural, desastres naturais, por exemplo. Capelania nível 13. Destina-se à assistência religiosa em comunidades, países, cidades, regiões ou localidades, enfim, que possuem um regime e ou cultura que vivam ou apregoem a perseguição ao cristianismo. Capelania nível 14. Destina-se à assistência religiosa em campo aberto em situações de conflito armado, chamada como capelania de guerra. A legislação brasileira sobre capelania se fundamenta na Constituição Federal de 1988, prevendo em seu artigo 5º, inciso 7º, que
que é assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa às entidades civis e militares de internação coletiva. A Lei 6.923, de 29 de junho de 1981, alterada pela Lei 7.672, de 23 de setembro de 1988, organizou também o serviço de assistência religiosa nas Forças Armadas, ou seja, atividades afins, associáveis, como capelania civil e capelania militar, apesar de diferenciarem-se por seus fundamentos, interligadas por legislações distintas, porém afins em seu propósito. A Academia Vespasianos leciona todos estes níveis de capelania com competência e com liberdade legal. Esperamos que este vídeo tenha sido explicativo, educativo e que tenha esclarecido a eventuais dúvidas sobre os nossos cursos de capelania e a legislação vigente sobre esta atividade. Paz a todos.